Comecei a gravar aqui. Pessoal, hoje eu vou explicar novamente o método passo a passo e o método cascata. Nesse vídeo eu vou gravar o método passo a passo, tá? Para a gente lembrar como é que aplica, primeiro a gente precisa saber aonde vai aplicar ele, né? A sequência pneumática, pessoal, ela é definida em direta e indireta, certo? Primeiro você precisa saber se a sequência ela é direta ou se ela é indireta. Se ela for uma sequência direta, por exemplo, A mais B mais, A menos B menos, você pode aplicar o método intuitivo normalmente, tá? Mas se ela for uma sequência indireta, você tem que usar ou passo a passo ou cascata. E como é que você sabe, né, se ela é uma sequência direta ou indireta, né? Então, nesse slide aqui eu explico certinho. Para ela ser direta, ela tem que atender simultaneamente essas duas coisas aqui, ó. Então, você vai dividir a sequência no meio, certo? Vai ter sempre uma sequência de quantidades pares de movimentos, porque todo pistão ele retorna, ele avança e retorna, né? Então, são dois passos o movimento completo dele. Então, você divide a sequência no meio e, se você olhar para o lado da esquerda, a ordem dos atuadores tem que ser igual do lado da direita. Ignora o avanço ou retorno, tá? Só olha para a letra. Então, por exemplo, aqui é ACB e de cá é ACB. Então, a ordem é a mesma. Então, o primeiro critério é atendido. No segundo, não há repetição de letra do mesmo lado, certo? Então, se eu olhar para a esquerda, não tem a mesma letra duas vezes, tá? E nem do lado direito, certo? Então, essa sequência de cima aqui, ela é uma sequência direta. Essa de baixo aqui, ABA, repete a letra A, tá vendo? Então, ela é uma sequência indireta. Então, para a sequência indireta, você tem que usar o método cascata ou passo a passo. Eu vou explicar rapidamente aqui o método passo a passo, tá? Então, aqui no slide da aula 6 eu explico direitinho a metodologia do passo a passo, certo? Então, eu vou fazer... A tela congelou de novo, hein? Espera aí, gente. Então, continuando aqui, que a tela tinha congelado, eu vou fazer essa sequência aqui, ó. A mais, B mais, A menos, aliás, B menos, A menos. Então, pode reparar que não há repetição de letra de um lado, né? Mas a sequência é diferente nos dois lados. Aqui é AB do lado esquerdo, né? E do lado direito é BA. Então, vamos fazer ela aqui, como é que monta, né? Estou aqui com o Festo 4.2 aberto, o Fluid Sim. Fluid Sim Pneumatic, ok? Não é o Hydraulic. E aí a gente vai puxar os pistões aqui, o pistão A e o pistão B. Já vou nomeá-los aqui já. Clica duas vezes no pistão, vai abrir essa janela. Aqui em Label você pode nomeá-lo. E aqui em Actuating Labels, você coloca a tag dos fins de curso, tá? Então, o primeiro é o S0, ele vai ficar na posição 0 milímetros, ou seja, com o atuador recolhido. A S1, ele vai ficar na posição 100 milímetros, com o atuador totalmente avançado. Lembrando que esse 100 milímetros é porque o pistão no Fluid Sim, ele vem com padrão 100 milímetros de haste, mas dá para alterar isso nas configurações aqui. Então, montei aqui, vou puxar a reguinha para cá. Esse cara aqui é o pistão A. Agora eu vou montar a nossa válvula 5 duas vias aqui para controle do pistão. Essa válvula ela vai ser pilotada pneumaticamente dos dois lados, ok? Ela tem um escape aqui no 5. Travou aí de novo? E um escape aqui no 3. Deixa eu pausar aqui e arrumar essa tela de novo. Então, voltando aqui. Então, o escape no 5 e no 3 e o compressor no 1. Beleza? O símbolo, o pistão B, ele segue a mesma lógica. A diferença é que aqui é pistão B e aqui é S1 e S2, que são outros fins de curso, ok?
Oi? S0, S1, S2 e S3, isso aí, bem lembrado. S2 e S3. Certo. Agora, o método passo a passo, ele funciona com grupos de pressurização, tá? Então, quantos grupos, a quantidade de grupos vai ser a mesma quantidade de passos, certo? Então, deixa eu puxar um textinho aqui. A mais, B mais, B menos, A menos. Então, eu tenho 4 passos aqui. Então, eu vou ter 4 grupos, ok? Aumentar o tamanho da letra aqui. Então, eu vou ter 4 grupos. Cada grupo é pressurizado uma vez a cada passo. Ou seja, eu tenho 4 grupos, eu vou ter um grupo pressurizado a cada passo. Eu não vou ter mais de um grupo pressurizado ao mesmo tempo. É sempre um grupo pressurizado, ele despressuriza e pressuriza o próximo, aí ele despressuriza e pressuriza o próximo. Para eu fazer esse grupo, eu tenho que criar linhas aqui de conexão para eu conectar os componentes, certo? Então, aqui no FluidSim, eu uso uma técnica aqui, que é, na verdade, uma gambiarra, né? Que é com essa válvula aqui, ó. Então, eu puxo duas, conecto elas entre si aqui, ó. Aí eu pego essa conexão do meio e volto e conecto aqui. Para eu criar esse ponto de derivação. Aí eu posso deletar a válvula, que a minha linha fica criada aqui, certo? Aí eu aumento a linha para cá. E essa linha é um grupo, ok? Então, como eu tenho 4 passos, eu vou ter 4 grupos. 1, 2, 3, 4, certo? Só alinhar eles aqui. Beleza. Então, esses grupos aqui, eles vão ser responsáveis por fazer a minha sequência aqui, ok? Então, o primeiro grupo, ele vai fazer o primeiro passo, que é o a mais. Então, eu conecto o piloto dessa válvula aqui. O segundo passo é o B+, vai ser o segundo grupo. Puxar a linha aqui para ficar alinhado. O terceiro passo é o B-, então vai ser o terceiro grupo. E o quarto passo é o A-, então vai ser o quarto grupo, certo? Aqui embaixo eu coloco as nossas válvulas de processamento e válvulas de sinal, certo? Então, as válvulas de processamento, elas ficam aqui embaixo da sequência de grupos, ok? A válvula de processamento, ela é uma 3 duas vias, certo? Então, vou vir aqui, pegar as válvulas 3 duas vias e vai ser a mesma quantidade de válvulas o que eu tenho de grupo, tá? Então, vai ser 4 válvulas. Porque essas válvulas de processamento aqui, elas vão pressurizar cada grupo, tá? Deixa essa válvula mais para cá, essa aqui. Então, essa primeira válvula, ela pressuriza o primeiro grupo. Essa segunda válvula pressuriza o segundo. Essa terceira pressuriza o terceiro grupo e essa última pressuriza o quarto grupo. As válvulas são acionamento pneumático dos dois lados. E no 3 é uma saída de escape, ok? Beleza. Agora, o piloto dessas válvulas aqui vai depender da minha sequência e dos grupos, certo? Então, para a sequência passo a passo, o último grupo aqui, ele tem sempre que ficar pressurizado, que é como se terminasse o último movimento e parasse, e aí o último grupo mantém a pressurização, tá? Então, para o meu primeiro movimento aqui, que é o a mais, eu tenho que pressurizar a primeira linha, certo?
Eu esqueci de colocar os compressores aqui, ó, nas entradas de pressão de cada válvula. Certo? Então, se fosse 6 passos, 7 passos, não importa. A quantidade de passos é a quantidade de grupos e vai ser a quantidade de válvulas aqui, certo? Então, para pilotar a válvula para o meu primeiro passo, que é a pressurização do primeiro grupo aqui, eu tenho que pilotar essa válvula, certo? Eu tenho que pilotar ela por aqui. Então, qual é o comando para eu começar a minha sequência, né? O comando de start vai ser uma válvula manual, certo? Então eu posso pegar uma válvula 3 duas vias aqui, ó, e fazer ela uma válvula manual, certo? O ideal agora é a gente usar sem travamento, certo? O travamento seria para uma sequência contínua, né? Mas eu preciso explicar um detalhe antes da gente fazer essa sequência contínua, tá? Retorno por mola, dou OK. O 3 aqui é escape. Então ela vai pilotar aqui, ó. Só que tem um detalhe, quem vai alimentar essa válvula é o último grupo acionado, tá? Igual tá aqui na imagem, ó. OK? Então, para manter a organização, essas pilotagens eu sempre jogo aqui para o final, tá? E aí na hora que eu apertar aqui, o último grupo ele tem que estar pressurizado, certo? Aí eu vou pilotar essa válvula, vai pressurizar o primeiro grupo e vai mover o pistão A para frente, executando o primeiro passo, certo? Fez o primeiro passo, agora eu tenho que despressurizar o primeiro, né, o grupo, e pressurizar o segundo, certo? Então, quem que despressuriza essa válvula para despressurizar o primeiro grupo é o segundo grupo. Então você vem e joga o comando do segundo grupo na pilotagem dessa primeira válvula, certo? E para eu pressurizar o segundo grupo, eu tenho que pilotar essa segunda válvula por aqui. Quem que vai fazer esse comando, né? É o fim de curso do A, é o S1. Então agora eu vou pegar uma válvula 3 duas vias, vou jogar aqui. Essa válvula aqui, ela é o meu fim de curso. Ok? Só que a pressão que vai permitir fazer essa pilotagem vai vir do grupo 1, tá? Porque é o grupo imediatamente anterior a esse que vai estar pressurizado, certo? Então aqui é o meu S1, beleza? E o S1 já ficou marcado aqui com uma caixinha. Beleza, fez o segundo movimento, tem que ir para o terceiro movimento, tem que despressurizar essa segunda linha. Então, a despressurização vai vir um comando do terceiro grupo para essa válvula, para ela pilotar e despressurizar o segundo grupo. O terceiro grupo, quem vai pilotar essa válvula aqui para ela pressurizar a terceira linha, vai ser o fim de curso do segundo movimento. Qual que é o meu segundo movimento? B+. O B+, aqui, o fim de curso dele é o S3, né? Então, o B+, é um movimento de avanço do B, ele vai avançar e vai bater no S3 aqui. Então, é o S3 que tem que pilotar essa válvula. Então, eu vou puxar outra 3 duas vias aqui. E essa válvula também é um fim de curso. S3. E quem pressuriza essa válvula aqui é o grupo 2. Certo? Beleza, terminou o segundo movimento, ele vai para o terceiro movimento. Fez o terceiro movimento. Terminou o terceiro movimento, ele tem que ir para o quarto. Então, tem que despressurizar esse terceiro grupo. Do mesmo jeito, eu puxo do quarto para cá. Então, quando alimentar o quarto, despressuriza o terceiro. Certo? E quem vai
pilotar essa válvula aqui para pressurizar o quarto grupo. Vai ser o fim de curso do terceiro movimento, que é o S2 aqui, ó. Ok? Então eu vou puxar esse fim de curso para cá. Vou fazê-lo. Se você esquecer de colocar retorno por mola aqui, dá errado, tá? Então nunca se esqueça da mola aqui do lado. Então aqui é o S2, ok? S2 aqui, ó. Aqui é saída. Quem vai pressurizar esse cara vai ser o grupo anterior, que é o terceiro aqui, ó. Beleza? Certo. E aí, quando pressurizar o quarto grupo, ele vai fazer o quarto movimento aqui, ó, A menos. Beleza? E quem pressuriza o último grupo é o primeiro grupo. Então eu puxo daqui para cá. E assim fica a sequência. Então, resumindo, quantidade de passos é a quantidade de grupos. Quantidade de grupos é a minha quantidade de válvulas 3 duas vias que vai pressurizar os grupos. O último grupo ele tem que iniciar pressurizado. Isso não vai acontecer nessa organização aqui, então a gente tem que fazer um detalhe manual na hora da simulação, tá? Então, o último grupo começa pressurizado e o que ele vai fazer? Ele vai permitir que eu dê o comando por aqui para pressurizar o primeiro grupo, fazendo o primeiro movimento. Terminando o primeiro movimento, essa válvula vai pressurizar o segundo grupo, permitindo a despressurização do primeiro e permitindo o segundo movimento. B+, aqui, ó, por aqui, ok? Terminando o segundo movimento, vai bater no S3, pressurizando o terceiro grupo, certo? E despressurizando o segundo, fazendo o terceiro movimento, que é o B-. Terminando o B-, ele vai bater no fim de curso S2, pressurizando o quarto grupo, que vai despressurizar o terceiro, certo? E vai fazer o quarto movimento, que é o A-, beleza? E a despressurização do quarto vem do primeiro, né? Porque na hora que eu dou start na sequência, pressuriza o primeiro grupo e já despressuriza o último, certo? Porque é como se fosse um movimento contínuo, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e retorna para o primeiro, tá? Então, vou simular aqui para mostrar para vocês como é que fica. Deu um pequeno problema aqui de conexão. Oh, meu Deus. Pronto, agora ficou bonito. Vocês têm que tomar cuidado na hora de deletar essa bolinha de conexão aqui, porque pode acontecer esse problema que vocês estão enxergando, tá? Então, jogar aqui. Agora eu vou dar... Ainda tá dando problema. Então, pessoal... Se vocês estiverem assistindo o vídeo e escutar um barulho aí, é porque o nosso querido colega Bruno acabou de chegar. Eu vou refazer a linha aqui. Eu vou jogar aqui. Ai, ai. Aí, agora deu certo. Aí. Ok. Então, o que acontece? Para eu começar a minha simulação, o último grupo tem que estar pressurizado. E para eu fazer isso, eu tenho que dar uma forçada nessa última válvula manualmente aqui, ó. Certo? Então, eu vou clicar aqui, pressurizei o último grupo e agora sim eu consigo fazer a minha sequência normal. Então, se eu apertar aqui, ele vai fazer o movimento. Certo? Deixa eu diminuir a velocidade da simulação aqui.
Então, apertei aqui, A mais, B mais, B menos e A menos, na sequência aqui, certo? E eu não preciso mais mexer nessa válvula, tá? Aquele movimento que eu fiz nessa válvula é só no início da simulação, tá? Se você não quiser fazer isso, você pode vir aqui, ó, parar a simulação, dar 2 cliques na válvula e colocar ela para iniciar nessa posição de cá, tá? Que aí você não precisa mais mexer nela para iniciar a simulação, certo? Então, o passo a passo, ele funciona desse jeito, tá? E para eu deixar a sequência no automático, né? Quais as alterações que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que pegar essa válvula aqui do Start e colocar ela como travada, tá? Que é essa opção aqui. E segundo, aqui em série com ela, eu tenho que colocar o meu fim de curso do último movimento, que é o S0. Então eu tenho que puxar para cá. Travou a tela de novo, hein? Aí vocês têm que desistir de falar também, né? Toda hora trava essa tela aí. Não tem nada não, vocês vão assistir no vídeo. Aqui, fim de curso S0. Beleza, e aqui. Ok. Então vamos simular para ver como é que vai ficar? Oh, meu Deus. Vai para baixo. Aí. Se a simulação vê que no movimento de uma válvula dessa ela vai ficar em cima de outro componente, ela dá problema na simulação, tá? Então você tem que deixar tudo muito bem organizado, muito bem espaçadinho, ok? Então, vou dar play aqui, já dei play na simulação, né? E vou dar start aqui no botão, certo? Então, A mais, B mais, B menos, A menos, certo? E o botão está travado aqui, ó. Então, ele vai continuar indefinidamente aqui, certo? Então, esse é o método passo a passo, beleza? Eu vou gravar agora o método cascata para deixar aí para vocês assistirem, tá? Eu recomendo vocês a fazerem com 3 pistões, com 4 pistões, muda a sequência, né? Ao invés de fazer A mais, B mais, B menos, A menos, tenta fazer aí A mais, A menos, B mais, B menos, né? Também é uma sequência indireta interessante para estudar, certo? Então é isso aí, fiquem com Deus.